Eu pedi aos irmãos que pudessem abrir no primeiro livro de Samuel, no capítulo 24. Primeiro livro de Samuel, capítulo 24, e a nossa meditação durante esta tarde, a exposição da palavra do Senhor, será nos dois capítulos 24 e 25 do primeiro livro de Samuel, se Deus assim permitir. Antes de nós lermos, e o que vamos fazer é ler gradualmente e vamos parando, explicando, aplicando às nossas vidas aquilo que se está a passar neste livro. Antes de nós assim o lermos, vamos tirar um momento para rogar ao Senhor por sabedoria, por misericórdia e graça, neste momento em que procuramos abrir a sua palavra. Senhor Deus, louvamos o Teu nome, Tu és um Deus bom, misericordioso, bondoso. E aquilo que rogamos nesta tarde, Senhor, ao abrir a Tua palavra e conscientes da nossa limitação, conscientes dos nossos limites, conscientes de que nós não alcançamos tudo aquilo que deveríamos alcançar, somos carentes do Teu Espírito e por isso nós rogamos que o Teu Espírito elucide os nossos corações, abra os nossos olhos, retire o véu das nossas cabeças para que nós possamos olhar corretamente para aquilo que é a Tua Palavra, o ensino da Tua Palavra e como Jesus Cristo faz toda a diferença na nossa vida, Senhor. Que a meditação dos nossos corações possa ser agradável a Ti. É isso que rogamos nesta tarde, em nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. As primeiras emissões de televisão, ainda monocromática, portanto a preto e branco, em Portugal datam de 1957. 1957. Nessa altura havia um único canal. Qual era? RTP, não é? Rádio Televisão Portuguesa. Um só canal havia nessa altura. A televisão foi aumentando, foi evoluindo. O conceito de televisão também foi evoluindo. Em 92, 93 surgiram mais dois canais. Os canais independentes, a SIC e a TVI. Nessa altura, a televisão já a cores, e percebam, eu sou mais antigo que isso, portanto, já sou... No meu tempo não existia televisão independente ainda, não é? 89, nasci em 89. Os canais de SIC e TVI só nasceram depois. E nessa altura, a televisão não era interativa. Eu recordo-me, os meus pais, e nessa altura ainda nem toda a gente tinha televisão em casa, eu recordo-me de, não tendo nós televisão em casa, eu para ver alguma coisa precisava de ir bater à porta da minha tia. Então eu, naquela hora específica que davam aqueles desenhos específicos que eu queria ver, eu corria para a casa da minha tia, batia-lhe à porta e pedia para ver televisão. Era assim que funcionava, não é? Hoje em dia, até nos telemóveis, nós conseguimos ver televisão e fazer essas coisas todas. Mas na altura, não. Na altura tinha que ser aquela hora específica. Não dava para ser numa outra altura. Era a televisão analógica. Aquilo estava a dar naquele momento. E se nós queríamos, por exemplo, ver um filme inteiro, tínhamos que suportar os intervalos, não é? Não dava para passar à frente ou deixar passar tudo à frente e depois andar para trás e vermos só o que queremos. Não dava. Era analógico. Era naquela altura que nós tínhamos que ver o que estava a passar. Começou a surgir alguma interatividade nessa altura. Não sei se recordam, talvez aqueles que são da minha geração recordar-se-ão do Hugo, que era eu creio que era um macaco, qualquer coisa assim, que as pessoas andavam com o telefone de casa, o telefone fixo, andavam para a direita ou para a esquerda. Havia uma interação entre aquilo que se estava a ver e aquilo que se estava a passar. Mas as coisas foram mudando. Até que surgiu a televisão digital. E nessa altura as coisas mudaram realmente. Com a introdução da televisão digital, então aí nós começámos a conseguir pausar uma coisa impressionante, que hoje tomamos por garantido, mas foi só aí que conseguimos pausar a televisão. Ou conseguimos andar para trás quando não vimos aquilo que queríamos. A interatividade começou a surgir e nós começámos a mandar na televisão, ou a televisão mandar em nós. Então surgiu aquele botão que estava nos comandos de televisão, que já estavam nos comandos do VHS, mas ainda não estavam nos comandos da televisão normal, que era o botão do avanço rápido. Nós poderíamos avançar rápido.
Nós carregávamos e aquilo andava rápido, passava as partes mais chatas, passava as partes que nós não gostávamos, passava as partes aborrecidas, nós andávamos para a frente e aquilo passava. Sabem, um filme que foi criado em 2006, ou lançado em 2006, com Adam Sandler, fala sobre este conceito aplicado à nossa vida. Chamava-se Clique, não sei se já viram. Adam Sandler, ele como protagonista, recebeu magicamente um comando, que ele podia comandar a sua própria vida. Nesse comando, ele, sempre que queria andar para a frente, aquela parte aborrecida, aquela parte chata, quando os filhos vêm chatear e nós não queremos bem passar aquilo, ou quando a esposa ou o marido vem falar aquelas coisas que nós já sabemos e já ouvimos vezes e vezes em conta, mas queremos deixar passar isso, então ele passava à frente. Quando o patrão vinha dizer alguma coisa que ele não queria, quando as coisas aborrecidas da vida surgiam, as coisas difíceis da vida surgiam, havia sempre a opção de pegar no comando, avanço rápido, e as coisas passavam à frente. Só víamos a boca a mexer rápido e a vida a passar rápido, e nós não suportávamos esses tempos de aborrecimento, de sofrimento, de dor, aquelas partes da vida que nós não queremos. Mas rápido, o protagonista chega ao final da vida e percebe que a vida passou rápido demais. Aliás, percebe que havia lições importantes a aprender ao longo daqueles momentos difíceis, chatos e aborrecidos de espera. Será que nós somos tentados a fazer isso também na nossa vida? Quando somos confrontados com um momento de espera, quando somos confrontados com um momento de dor, quando somos confrontados com um momento de sofrimento, nós dizemos: Senhor, por favor, passa isto rápido. Passa rápido, passa à frente. Dá-me um comando celestial onde eu possa controlar a minha própria vida e possa passar esses momentos difíceis à frente. O que é que nós fazemos quando suportamos momentos de espera ou momentos de sofrimento? Será que ficamos irados? Ficamos impacientes? Tentamos nos distrair? Ficamos ansiosos? O que é que nós fazemos? Todos os momentos de espera são momentos de aprendizagem. Todos os momentos de espera são momentos dados por Deus. Todos os momentos de sofrimento são momentos dados por Deus que nos ensinam valiosas lições. Valiosas lições. Se tu não creres em Cristo, como é que tu passas momentos de espera e momentos de sofrimento? Como é que tu ultrapassas isso? O que é que tu tens à frente na mente que te ajuda a suportar os momentos presentes? E para aqueles que creem em Cristo, suportar momentos de espera e momentos de sofrimento pode ser tanto mais fácil como mais difícil. Mais fácil em primeiro lugar porque nós temos um Deus que é fiel. Temos um Deus que mantém as suas promessas. Temos um Deus que não mente e que não nos abandona. Mas momentos de espera, de sofrimento, de dor, de luto, podem ser reais testes à nossa fé. São momentos em que nós podemos começar a duvidar da fidelidade de Deus. Podemos começar a duvidar se Deus realmente está presente, se Deus realmente vai cumprir as suas promessas. Neste texto e nestes 2 capítulos que nós vamos ler, nós vemos Davi com o comando na mão, com a capacidade, ou pelo menos a oportunidade, de clicar no avanço rápido e chegar lá mais rápido. E vamos ver que lições ele nos ensina acerca dos momentos de espera e dificuldade e sofrimento na nossa vida. Então vamos ler. Vamos andando por estes 2 capítulos e vamos percebendo o que é que ele nos tem a dizer acerca da nossa espera. Neste primeiro capítulo, aquilo que é realçado e a lição que nós tiramos é que enquanto esperamos, nós devemos vencer o mal com o bem. Enquanto nós esperamos, enquanto sofremos, nós devemos vencer o mal com o bem. Vamos ver os primeiros 7 versículos, do 1 ao 7 do 24, em primeiro lugar. Diz assim, a palavra do Senhor. Depois que Saul voltou da perseguição aos filisteus, disseram a ele: Davi está no deserto de En-Gedi. Só para vos dar um contexto do que está a acontecer aqui, o que aconteceu foi que lá no capítulo 16, aliás, se recuarmos mais cedo, Saul foi, no capítulo 8, o povo pediu um rei e vemos depois Deus a dar um rei ao povo. E no capítulo 16, nós vemos que o Senhor dá um outro rei. Unge um outro rei. Unge um outro menino que iria ser rei. E esse era Davi. Saul falhou em obedecer ao Senhor. Saul falhou em submeter-se ao Senhor. Então, no capítulo 16, o Senhor
manda Samuel ungir a Davi. É lá que nós encontramos aquele versículo tão bem conhecido, que o Senhor não vê como vê o homem. O homem olha para as aparências, mas o Senhor vê o que está dentro do coração. E então, a partir daí, começa a haver uma luta entre Saúl e Davi, se bem que Davi não contribui muito para essa animosidade, mas a partir daí nós vemos Saúl a perseguir Davi, vemos Saúl a tentar matar Davi com uma lança, Saúl a tentar fazer mal a Davi. E no capítulo 23, no imediatamente antes, nós, se lêssemos, percebíamos que Saúl encurrala Davi, finalmente encurralou Davi, vai matar Davi. Mas o Senhor faz surgir uma ameaça no outro lado do reino, e lá tem que fugir Saúl para sanar essa ameaça e deixa Davi livre. E por isso, diz o início do capítulo, que depois que Saúl voltou dessa perseguição, depois que Saúl resolveu e apagou esse fogo, então ele veio e disseram-lhe a ele: Davi está no deserto de En-Gedi. Continua. Então Saúl tomou 3.000 dos melhores soldados de todo o Israel e foi em busca de Davi e dos que o seguiam, até perto do penhasco das cabras monteses. No caminho ele parou nos corrais das ovelhas, onde havia uma caverna. Saúl entrou nela para aliviar o ventre. E Davi e os seus soldados estavam escondidos na parte interior da caverna. Então os soldados de Davi lhe disseram: Hoje é o dia sobre o qual o Senhor te disse: entregarei o teu inimigo nas tuas mãos. Tu lhe farás como bem te parecer. Então Davi se levantou e, em silêncio, cortou a ponta do manto de Saúl. Mas depois Davi ficou com remorso por ter cortado a ponta do manto de Saúl. E disse aos que o seguiam: O Senhor me guarde de fazer tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estender a mão contra ele. Ele é um ungido do Senhor. Com estas palavras, Davi conteve os homens, não lhes permitiu que atacassem Saúl, e Saúl saiu da caverna e prosseguiu o seu caminho. Os serviços de inteligência de Saúl perceberam onde estava Davi. Davi está no deserto de En-Gedi. Então lá vai, Saúl reúne 3.000 homens para perseguir a Davi. 3.000 homens, lá vai ele. E na altura no deserto, eu nunca estive propriamente num deserto, mas dizem que é muito calor, não é? Dizem que é árido. Lá no deserto, de vez em quando, há oásis para sanar, para encontrar alguma sombra, encontrar algum descanso, encontrar algum conforto. Mas o que acontece também no deserto é que existem algumas cavernas para encontrar esse mesmo descanso, essa mesma sombra, para que as pessoas possam encontrar alívio, descansar ali por um pouco, ou, eventualmente, fazer as suas necessidades em descanso. Foi exatamente o que aconteceu com Saúl. Imaginem, Saúl reúne 3.000 homens e vai percorrer e perseguir a Davi, e a certa altura do caminho, ele pensa e diz para os 3.000 homens: esperem aí só um pouco, que eu vou ali à caverna, que eu preciso mesmo de ir ali. Eu preciso mesmo de... Tenho necessidades fisiológicas que preciso de as cumprir e saciar. E aí vai Saúl. Saúl sozinho, o rei Saúl, entra na caverna para, como diz, pelo menos a tradução que eu tenho, aliviar o ventre. Só que lá nessa caverna, não era uma pequena caverna, era precisamente nessa caverna que estavam Davi e os seus 400 soldados. Então Davi, imaginem, uma caverna longa, lá no meio do escuro, atrás, a saber que andavam aí 3.000 soldados à sua procura, e eles lá escondidos no escuro da caverna. A certa altura vem um homem a entrar, que tira a sua capa para não a sujar enquanto fizer o que tem a fazer. Lá está ele. Ele olha para aquilo e os soldados começam a dizer: chegou o dia. Chegou o dia de avançar rápido. O Senhor te entregou Saúl nas mãos, Davi. O Senhor te deu Saúl nas mãos para que tu possas chegar a rei, aquilo que finalmente o Senhor te disse que iria ser cumprido. Afinal, desde o capítulo 16, ele sabe que vai ser rei, mas tem que esperar até isso acontecer. Então havia uma oportunidade de ouro de Davi acabar com Saúl ali naquele momento e tomar o trono por ele mesmo. Será que Davi iria fazer isso? Vejam o versículo 8 ao 15. Nós já lemos que ele não vai fazer isso, diz o versículo 8 ao 15. Depois Davi levantou-se, saiu da caverna, gritou por trás de Saúl: ó rei, meu senhor! Quando Saúl olhou para trás,
Davi se inclinou com o rosto em terra e lhe fez reverência. Então Davi disse a Saul: por que me dás atenção aos homens que dizem: Davi procura fazer-te mal? Os teus olhos acabam de ver que o Senhor hoje te entregou nas minhas mãos nesta caverna. E alguns disseram que eu te matasse, mas a minha mão te poupou. Pois eu disse: não estenderei a mão contra o meu Senhor, porque é ungido do Senhor. Olha, meu pai, vê aqui a ponta do manto na minha mão, pois eu cortei a ponta do manto em vez de te matar. Reconhece e vê que não cometi nenhum mal, nem transgressão alguma. Eu não pequei contra ti, embora andes à minha casa para me tirares a vida. O Senhor julgue entre nós dois, e o Senhor me vingue de ti, porém a minha mão não será contra ti. Como diz o provérbio dos antigos, dos maus procede a maldade, mas a minha mão não se estenderá contra ti. Contra quem o rei de Israel saiu? A quem persegues, um cachorro morto? Ou uma pulga? Ó Senhor, o Senhor seja juiz e julgue entre nós dois. Que Ele esteja atento, defenda a minha causa e me livre da tua mão. Então, quando Saul já está a uma distância segura, Davi tinha resistido, estava com os seus soldados, não permitiu fazer o trabalho de Deus, apesar de ter ali Saul numa posição muito vulnerável, apenas cortou uma ponta do seu manto, guardou a ponta do seu manto e até isso o fez ficar com remorsos. Mas quando Saul saiu e estava já a uma distância segura, então ele gritou e expôs tudo aquilo que se passava. E disse: Saul, vê, ó rei Saul, eu poderia ter-te morto, aliás, todos os meus soldados queriam que eu te matasse, mas ainda assim eu poupei a vida. Eu poupei-te a vida. Davi sabia claramente os limites da sua autoridade. Ele não ia tocar no ungido do Senhor, porque respeitava o ungido do Senhor e respeitava o Deus que ungiu o Senhor. Davi sabia que não ia tomar o lugar de Deus. Não ia tomar aquilo que Deus iria fazer. Não ia colocar-se no lugar de Deus. Foi Deus que colocou Saul como rei e seria Deus que o tiraria de rei quando ele desejasse. Quantas vezes nós, nos nossos momentos de espera e de sofrimento e de dor, somos tentados a nos colocarmos no lugar de Deus? Somos tentados a fazer o que Deus ainda não fez, porque nós sabemos melhor. Afinal, Ele não conhece bem exatamente as minhas dores. Ele não sabe exatamente o que é estar no meu lugar. Somos tentados a colocar-nos no lugar de Deus e fazer aquilo que é prerrogativa de Deus. Fazer aquilo que só Deus iria fazer e pode fazer. Mas o que é que deu, então, a Davi a paciência, a Davi a humildade, a Davi a força para suportar a perseguição e não dizimar logo ali Saul, naquele momento? Vejam o versículo 12 e 15, nos dá essa pista. Diz assim: o Senhor julgue entre nós dois, e o Senhor me vingue de ti, porém a minha mão não será contra ti. E o versículo 15 diz: o Senhor seja juiz e julgue entre nós dois, que Ele esteja atento, defenda a minha causa e me livre da tua mão. Davi sabia a quem pertencia a prerrogativa de julgar. Ele sabia quem era o juiz. Ele sabia perfeitamente quem deveria julgar todas as coisas. Mais ou menos o que Paulo nos diz lá em Romanos capítulo 12. Lá em Romanos capítulo 12, Paulo diz assim: não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira. Não é a nossa ira que Paulo está a falar. Paulo não está a falar a dizer assim: não se vinguem, mas girem-se contra as pessoas. Não é? Exaltem-se contra as pessoas. Paulo não está a dizer isso. Paulo está a dizer: olha, não se vinguem a vós mesmos. Se vos fazem mal, não paguem com mal. Aliás, ele continua a dizer isso mesmo. Ele diz assim: se o teu inimigo tiver fome, é exatamente a seguir a isto: dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber, porque isso amontoará brasas sobre a sua cabeça. E depois termina a dizer: não se deixem vencer pelo mal, mas vencem o mal com o bem. Como é que é possível nós pagarmos bem a quem nos faz mal? Como no caso de Davi. Saul perseguiu, Saul tentou matá-lo, Saul, aliás, até roubou, e nós vamos ver isso já no próximo capítulo, roubou a sua esposa, que era a sua filha, e entregou a outro. Conseguem imaginar aquilo que Saul estava a fazer? A violência física, a violência psicológica que Saul estava a exercer sobre Davi era tremenda. Ainda assim, Davi resolveu pagar com bem alguém que estava a fazer tremendo mal.
Como é que nós podemos pagar com bem a quem nos faz mal? A única maneira disso acontecer é nós percebermos que acima de nós está um Deus que julga todas as coisas. Que dele é a prerrogativa de julgar. Que ele não pisca os olhos. A ele nada lhe escapa. E tudo será pago. Todo o pecado, todo o mal feito contra nós será pago. Por isso nós somos livres, finalmente, de fazer bem a quem nos faz mal. Nós somos livres para pagar com bem ao mal que nos é feito, por causa daquilo que Deus irá fazer de quem Ele é. Ele é um justo juiz, santo, que não deixa injustiças passar no seu crivo. Portanto, nós podemos confiar nele. A única forma de nós suportarmos o mal sem nós mesmos nos tornarmos maus, a única forma de nós suportarmos sofrimento e dor e aquilo que nos fazem nesses períodos de espera, de sofrimento, dor, sem nós mesmos não nos tornarmos amargos, sem nós mesmos não nos tornarmos maus, é confiarmos num Deus que é justo. É confiarmos que Deus é justo e Ele pagará tudo aquilo que deverá ser pago. Ele corrigirá tudo a seu tempo. Nada irá faltar. Continuamos no versículo 16. Depois que Davi terminou de falar tudo isto a Saul, este lhe perguntou: é esta a tua voz, meu filho Davi? Então Saul chorou, bem alto, e disse a Davi: tu és mais justo do que eu, pois me devolveste o bem e eu te devolvi o mal. Tu mostraste hoje que fizeste o bem para comigo. Apesar do Senhor ter-me entregado em tuas mãos, tu não me mataste. Quem, ao encontrar o inimigo, o deixaria seguir pelo seu caminho? O Senhor te recompense pelo que me fizeste hoje. Agora sei que certamente reinarás e o reino de Israel se firmará sob o teu comando. Portanto, jura-me pelo Senhor que não eliminarás a minha descendência nem extirparás o meu nome da família do meu pai. Então Davi jurou a Saul e Saul foi para casa, mas Davi e os homens que o seguiam subiram à fortaleza. Sabem, a reação de Davi, aliás, provocou uma reação em Saul. Isto acontece nas nossas vidas. Às vezes, quando nós reagimos, ou o mais expectável quando nos fazem mal, é reagirmos mal. O mais expectável quando nos cortam no trânsito é nós reagirmos mal. O mais expectável quando a nossa esposa ou o nosso marido nos fala mal é reagirmos mal. O mais expectável quando alguém faz mal para connosco é reagirmos mal. E quando reagimos bem, isso provoca uma reação nas pessoas. Desarma as próprias pessoas com quem estamos a falar. E foi isso que aconteceu com Saul. Saul ficou plenamente desarmado com a reação, com o pagar bem ao mal que Saul estava a fazer. Quais são algumas formas de nós pagarmos ao mal que nos fazem com bem? A primeira coisa que nós devemos fazer é orar por essa pessoa. Nós só amamos a sério as pessoas por quem oramos. Podemos dizer que amamos muito, mas se não oramos por elas, alguma coisa ainda não está a funcionar bem no nosso coração. Então, orarmos por essa pessoa. Rogarmos que o Senhor trabalhe no seu coração e trabalhe no nosso, porque ao orarmos por essa pessoa, estamos a orar também pelo nosso coração, para que não crie raízes de amargura no nosso coração, para que nos ajude a proteger a reputação dessa pessoa. Não é dizermos e entrarmos em contacto com alguém e dizer assim: eu estou a orar por esta pessoa, ela fez-me mal. Já estamos a fazer queixa da pessoa, já não estamos a proteger a reputação dessa mesma pessoa. Então protegermos essa reputação, pedirmos ao Senhor que olhe pelo nosso coração e olhe pelo coração dessa pessoa e ativamente pedir ao Senhor que nos dê oportunidades de servir essa mesma pessoa. Então façam isso, façamos isso. A quem é que tu tens sido tentado na tua vida hoje a pagar com mal o mal que te tem feito? Na vossa cabeça podem passar alguns nomes que eu não sei, não conheço, a maioria das pessoas aqui ainda não conheço, portanto eu não sei a vossa vida. E se calhar antes de vir para o culto tiveram uma zanga com alguém, ou durante esta semana vocês zangaram-se com alguém, ou alguém vos fez mal. Quem é que na vossa mente, no vosso coração surge neste momento que estão a pensar em alguém que vos fez mal e que o Senhor vos está a torcer para que façam bem e não respondam da mesma forma, confiando que Ele é juiz e que no final das coisas tudo será sanado? Muito bem, isto é o que o capítulo 24 nos diz. Agora vamos ao 25. Eu não sei, eu não perguntei quanto tempo tinha, se calhar já passou. Já passou, não já? Não.
Mas vamos ao 25 rapidamente, para ver outra lição que o Senhor ensina a Davi, neste caso, neste momento de espera. Começa o versículo 1 do capítulo 25 a dizer que Samuel faleceu. Então Samuel faleceu. É um versículo muito breve para todo o ministério que Samuel teve, na verdade. Mas o foco deste capítulo não era Samuel. Portanto, diz: Samuel faleceu e todo Israel se juntou e chorou por ele. Eles o sepultaram na cidade onde morava, em Ramá. Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. Vamos até ao versículo 13. Havia um homem de Maom que tinha propriedades no Carmelo. Este homem era muito rico, pois tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Esse homem se chamava Nabal e o nome de sua mulher Abigail. A mulher era sensata e bonita, porém o homem era grosseiro e mau. Ele era da família de Caleb. Davi ficou sabendo no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas e enviou-lhe 10 rapazes, dizendo: subi ao Carmelo, ide a Nabal e o cumprimentai em meu nome. Assim lhe direis: paz seja contigo e com a tua família e com tudo o que tu tens. Fiquei sabendo que os teus tosqueadores, os teus pastores, estiveram connosco, nada lhe fizemos de mal, e eles não sentiram falta de nada em todo o tempo que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus servos e eles te dirão: que os meus servos sejam bem recebidos, porque viemos em dia festivo. Dá a teus servos e a Davi, teu filho, aquilo que puderes. Os servos de Davi foram a Nabal, falaram todas estas palavras em nome de Davi e se calaram. E Nabal respondeu aos servos de Davi: quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Hoje em dia há muitos servos que fogem do seu senhor. Tomaria eu o meu pão, a minha água, a carne do animal que eu abati para os meus tosqueadores e os daria a homens que não sei de onde vêm? Então os servos de Davi voltaram e contaram-lhe todas estas palavras. Então Davi disse aos homens que o seguiam: ponha cada um a sua espada na cintura. E assim eles fizeram. E Davi também pôs a sua. Cerca de 400 homens foram com Davi e 200 ficaram com a bagagem. Davi encontra aqui um homem chamado Maom. E Maom tem ele quer dizer tolo, na verdade. E vemos isso mais à frente, a própria esposa diz isso. E acontece aqui que este homem era um homem que tinha rebanhos no deserto e Davi foi cuidando, os soldados de Davi foram cuidando desses pastores. Nada lhes faltou em termos de proteção, nada lhes faltou em termos de os guiar. E, portanto, chegou a altura que é difícil manter um deserto alimentado e saciado, ou um exército alimentado e saciado no deserto. E, portanto, ele fez um pedido razoável por hospitalidade. Mandou os seus servos dizer: olha, nós protegemos, agora se calhar poderias retribuir alguma coisa, saciar a nossa fome, da maneira que tu quiseres. Não estamos a exigir nada, mas da maneira como tu quiseres. Só que o que encontraram foi um homem tolo. Um homem tolo. Um homem que tinha muitas posses, um homem rico, mas um homem que decidiu pagar o mal, ou pagar com mal, o bem que lhe tinham feito. Davi fez bem a este homem e Maom pagou-lhe com mal. Exatamente o oposto que Davi tinha feito com Saul. A pergunta fica que o que é que irá acontecer, ou o que é que iria acontecer? Neste caso, Davi olhou para tudo aquilo que foi relatado, não é? Os servos voltaram e disseram: ele disse que não vai dar nada. Não vai dar nada, ele está-te a pagar com mal. Como é que Davi vai reagir então a alguém que lhe fez mal? Vimos no capítulo anterior que ele pagou bem a alguém que lhe fez mal. E agora? Agora ele responde de uma maneira muito cruel. Agora, o intento de Davi é dizimar a casa de Maom. É acabar com aquela casa. É matar toda a gente daquela casa. Então vemos que no capítulo anterior Davi pagou bem ao mal que lhe foi feito. Mas num capítulo a seguir, ele já paga mal ao mal que lhe fazem. Sabem, às vezes esta é a maneira de Deus nos ensinar a mesma lição de uma maneira mais profunda. Deus só muda as personagens. Deus muda os nomes. O Senhor quer nos ensinar a ter paciência. Então, eu achava que era muito paciente antes de casar. Então o Senhor envia-me uma esposa. E eu começo a pensar que afinal não era tão paciente como eu pensava que era. Então o Senhor começa a trabalhar no meu coração.
Começa a mudar o meu coração. Começa a moldar o meu coração. E quando eu penso que finalmente o Senhor já me ensinou a paciência, o que é que o Senhor me envia? Os filhos. Então aí, depois de 5, não é? Sempre que o Senhor, eu pensava que um já tinha paciência garantida ali para um, ele enviava o segundo e por aí adiante. Mas, no fundo é isto. O que é que aconteceu? É a mesma lição espiritual, mas com personagens diferentes. Mudam os nomes, mudam os personagens, e o Senhor quer nos ensinar aquela mesma lição. E às vezes o Senhor quer nos fazer isso. Seja com o acréscimo de pessoas na nossa vida, seja com as mudanças de pessoas. Nós pensamos que já somos pacientes com os nossos colegas de trabalho e de repente vem um patrão que implica connosco, de repente mudam os colegas de trabalho. É só nomearmos. Mas mudam os personagens para nos ensinar a mesma lição de uma forma mais profunda. E é exatamente isso que está a acontecer com Davi. O que está a acontecer é que mudaram os personagens. Já não se chama Saul, chama-se Maom, ou Nabal, desculpem. Chama-se Nabal. E este homem agora mudou, ou a personagem mudou, e agora está a ser ensinada a mesma lição, e Davi está a cair de uma forma errada. Então o que é que acontece a seguir? Versículo 14. Mas um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal: Davi enviou mensageiros do deserto com cumprimentos ao nosso Senhor, e ele os destratou. Entretanto, aqueles homens têm sido muito bons para nós, nunca fomos maltratados por eles, nada nos desapareceu em todo o tempo em que convivemos com eles, quando estávamos no campo. Eles nos serviram de proteção ao redor, tanto de dia como de noite, todos os dias que andámos com eles cuidando de ovelhas. Pensa agora e vê o que podes fazer, porque o mal já está determinado contra o nosso Senhor e contra a sua família, e ele é tão genioso que não há quem o possa convencer. Então Davi se apressou e pegou em 200 pães, então Abigail se apressou e pegou em 200 pães, 2 recipientes de couro, cheios de vinho, 5 ovelhas assadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas, 200 pastas de figos secos, e pôs sobre os jumentos. E disse aos seus servos: Ide à frente, eu vos seguirei logo atrás. Porém não disse nada ao seu marido Nabal. Quando ela ia descendo pela encosta do monte, montada num jumento, Davi e os seus homens vinham na direção oposta. Ela os encontrou. Davi tinha dito: de nada adiantou ter guardado todos os bens do deserto para que nada se perdesse de tudo quanto lhe pertencia. Ele me devolveu o bem com o mal. Assim Deus castigue Davi severamente se eu deixar vivo até o amanhecer um só homem de todos os que pertencem a Nabal. Felizmente Nabal tinha uma boa esposa. Muito boa esposa. Felizmente aparece uma personagem chamada Abigail. E esta mulher é uma mulher que nos ensina várias coisas, não vamos ter tempo para olhar para elas todas, mas é uma mulher que ensina como realmente ser submissa ao marido. A submissão bíblica é isto. É uma submissão que às vezes olha para a tolice do marido e o ajuda e encaminha na sua tolice. E é isso que está a acontecer com Abigail. Abigail olha para a tolice do seu marido e decide interpor-se no caminho. Ela vê, o que vem aí é: a nossa casa irá ser dizimada, os meus filhos irão ser mortos, tudo isto deixará de existir, eu preciso fazer alguma coisa. Então Abigail junta coisas para aplacar a ira de Davi e intermete-se no caminho. O que é que vai acontecer? Davi, vemos nos últimos versículos que lemos, é que Davi tomou para si que o Senhor castigue Davi se eu logo à noite não tiver esta casa toda dizimada. O que é que vai acontecer com Abigail quando se interpõe no caminho? Lemos a seguir, 23. Quando Abigail viu Davi, ela desceu do jumento rapidamente, se prostrou com o rosto em terra diante de Davi e, prostrada a seus pés, lhe disse: Senhor meu, caia sobre mim a culpa. Deixa a tua serva falar aos teus ouvidos e ouve as palavras da tua serva. Meu Senhor, eu te imploro que não faças caso desse homem genioso Nabal, porque ele é como o seu nome. Nabal é o seu nome e ele é insensato. Mas eu, tua serva, não vi os servos que meu Senhor enviou. Agora, meu Senhor, tão certo como vive o Senhor e tão certo como tu vives, foi o Senhor que te impediu de derramar sangue e de te vingares com a tua própria mão, que os teus inimigos e os que procuram prejudicar o meu Senhor sejam como Nabal. Aceita agora este presente que a tua serva trouxe ao meu Senhor. Seja ele dado aos servos que acompanham o meu Senhor. Perdoa o erro da tua serva, porque certamente o Senhor estabelecerá uma casa real firme a meu Senhor. Pois meu Senhor luta nas guerras do Senhor e nenhum mal se achará em ti de toda a tua vida.
Se alguém se levantar para te perseguir, para te matar, a vida de meu Senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Mas ele lançará para longe a vida dos teus inimigos, como se atira com uma funda. Quando o Senhor tiver feito para com o meu Senhor conforme todo o bem que já tem dito sobre ti, e te houver estabelecido por príncipe de Israel, então, meu Senhor, não terás no coração essa tristeza, nem esse remorso de ter-se derramado sangue sem causa, ou de haver-se vingado o meu Senhor a si mesmo. E quando o Senhor fizer bem a meu Senhor, lembra-te então de tua serva. Abigail tem uma percepção incrível. Ousadia, amor, é alguém sábio. Abigail é aquela que se intromete no caminho e roga para que lembra Davi que o Senhor irá cumprir as suas promessas. Roga a Davi e diz, olha, lembra-te, quando o Senhor te colocar sobre o rei, que vai acontecer, ela tem a firme convicção disso, quando Ele te colocar sobre o rei, não faças nada que te vais arrepender. Quando chegares lá, sentires o remorso no teu coração. Sentires que derramaste sangue inocente. O que Davi precisa de fazer, Abigail lhe diz, é esperar pacientemente no Senhor. É resistir à tentação de andar para a frente. O que Davi tem que fazer é deixar Deus ser Deus. Tal como fez com Saul, deixar Deus ser Deus. O trabalho de Davi é confiar e esperar. Em primeiro lugar, e vejo aqui algumas meninas, Abigail é um exemplo fantástico para vocês perseguirem. É alguém sábio, ousada. Abigail, nesta passagem, é uma melhor imagem de Jesus Cristo do que o próprio Davi. Ao longo do livro, vemos Davi como sombra de Cristo, muitas vezes. Mas nesta passagem em específico, Abigail é uma melhor sombra de Cristo do que Davi. Davi é um tolo que vai para matar outro tolo. Davi demonstra a ira que vai cair sobre uma casa. E a meio se intromete Abigail, disposta a morrer. Ela própria diz, que caia sobre mim a culpa. Que caia sobre mim a culpa. Esta imagem é uma imagem fantástica daquilo que Jesus é para nós. Quando nós, tolos, rejeitamos e pagamos mal ao bem que nos foi feito. Nós, tolos, insensatos, dissemos, não quero isso, Deus, não te quero retribuir a glória, não te quero retribuir o louvor, tu me criaste, mas eu não quero saber disso. Tu me resgataste, ou tu expuseste a obra da salvação e eu não quero saber isso. Ainda assim, a ira do Senhor que estava para cair sobre nós é interposta por causa de Jesus Cristo. Jesus entra no meio e diz que caia sobre mim a culpa. O que é mais impressionante é que Jesus Cristo, ele ganhou, ou no caso de Davi, ele foi impedido de derramar sangue e o seu reino ficou incólume a isso. Mas para que o reino de Cristo fosse ganho, foi preciso ser derramado sangue. Derramado sangue e o sangue dele próprio. Jesus Cristo é aquele que nos salva, que nos resgata. É aquele que oferece a salvação. Porque todos nós éramos nabais. Todos nós somos tolos, insensatos. Todos nós não queremos saber de Deus. E todos nós merecemos a justa ira de Deus e extermínio. Ainda assim, Jesus se intromete no caminho e hoje oferece salvação. Hoje continua a oferecer salvação. Hoje continua a oferecer a redenção a todo aquele que se arrepende e crê. Eu, mais uma vez, não conheço a vossa vida. E eu não estou a falar sobre anos de igreja, eu não estou a falar sobre currículo eclesiástico ou religioso, eu estou a falar sobre crer em Jesus Cristo. Porque podemos viver uma vida de auto-engano, sabendo as coisas certas, sabendo as palavras certas, mas nunca genuinamente nos termos arrependido e crido em Jesus Cristo. E Abigail é este exemplo de Cristo que nos salva e resgata, coloca no meio. E é fantástica a forma como ela o faz e nos aponta para Jesus Cristo, o nosso Salvador. E que oferece hoje essa mesma salvação. Vejamos, para terminar, o que acontece a seguir. Não é como Davi, porque ainda não vimos como Davi reage a isto. Davi poderia ter morto ali Abigail. Como é que Davi reage a isto? Diz o versículo 32. Então Davi disse a Abigail, bendito seja o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. E bendito seja o teu conselho, e bendito sejas tu, que hoje me impediste de derramar sangue e de vingar-me com as minhas próprias mãos.
Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de te fazer mal, que se não tivesse apressado e vindo ao meu encontro, ninguém que fosse de Nabal teria sobrevivido pela manhã, nem mesmo o mais jovem. Então Davi aceitou da mão dela o que lhe havia trazido e lhe disse: sobe em paz à tua casa, vê que atendi e aceitei o teu pedido. Davi reconhece o seu pecado e volta para trás. Davi vai com a fúria toda, Abigail se intromete, ele reconhece o seu pecado e volta para trás. E vê em Abigail a personificação da bondade de Deus. Vê a personificação da misericórdia de Deus. Bendita sejas tu, porque se não fosses tu, toda a casa teria sido morta e eu teria derramado sangue inocente. Quão frequentemente Deus nos mostra misericórdia e bondade na nossa vida por pessoas com coragem e ousadia necessárias e compaixão de apontar o nosso erro. Nós não gostamos disso. Vivemos vidas muito individualistas, não é? Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Tenho visto desastres a acontecer por causa disso. Sabem o que eu costumo dizer? Infelizmente, porque é significado que há alguns problemas. Acompanho muitos casais. O que lhes costumo dizer é... nós temos um dito em Portugal que é: entre marido e mulher não se mete a colher, não é? Eu costumo lhes dizer: entre marido e mulher mete-se a igreja. Entre marido e mulher mete-se a igreja, porque nós não vivemos vidas separadas, independentes, como se uma coisa fosse o meu relacionamento conjugal e a forma como eu trato a minha mulher e a forma como eu trato os meus filhos e a forma como me relaciono com o sexo oposto, e outra coisa é a vida religiosa e a vida de igreja. Não, a igreja foi colocada nas nossas vidas para ser meios de misericórdia e de bondade para connosco, para nos ajudar. Quando nós estamos cegos pelo auto-engano, quando estamos a ser seduzidos pelo pecado, quando nós não conseguimos ver a forma como nós estamos a pecar e a nos irarmos contra a nossa família, a igreja e algumas pessoas servem de Abigail na nossa vida e confrontam o nosso pecado e nos ajudam a dizer: bendito sejas tu que me ajudaste a recuar quando eu precisava de recuar. Portanto, irmãos, agradeçam se tem pessoas assim, com coragem, ousadia e compaixão para convosco, necessárias para vos dizer verdades duras no momento certo. E mais, sejam essas pessoas também, trabalhem por ser essas pessoas. É preciso humildade para receber a repreensão e é preciso coragem e ousadia para a dar. Portanto, agradeçam pessoas que tenham na vossa vida que o façam e trabalhem por ser essas pessoas que com compaixão, com amor, conseguem ajudar na caminhada cristã de outros irmãos e irmãs. Termina o capítulo, no versículo 36, a dizer assim: quando Abigail voltou para Nabal, ele fazia um banquete em sua casa com um banquete de rei. O coração de Nabal estava alegre, pois ele estava muito embriagado. Por isso ela não lhe contou nada daquilo, nem pouco nem muito, até o amanhecer. Sucedeu que pela manhã, quando Nabal já estava mais sob o efeito de vinho, sua mulher lhe contou estas coisas. Ele teve um ataque de coração, ficou paralisado como uma pedra. Passados uns 10 dias, o Senhor feriu a Nabal e ele morreu. Quando Davi deixou Deus ser Deus, Deus foi Deus. Aliás, Deus não precisa de nós para ser Deus. Deus continua a ser Deus. Mas percebem que Davi queria tomar o lugar de Deus, vingar-se. Mas assim que ele deixou e se afastou e disse: Deus, é tua a prerrogativa de julgar todas as coisas. Então Deus trouxe o castigo no lugar certo, foi justo no lugar certo. Então Davi estava livre para ser bondoso e pagar o bem, ou pagar o mal que foi feito com bem. Irmãos, são testes e esperas na nossa vida. Existem muitos testes e esperas na nossa vida. E logo no capítulo a seguir, não vamos lê-lo, não vamos estender isso, mas no capítulo a seguir o que acontece é exatamente o que aconteceu no primeiro capítulo que nós lemos. Saúl está, em vez de estar nessa posição vulnerável que estava no primeiro capítulo que lemos, ele está agora a dormir. E mais uma vez Davi tem a possibilidade de andar para a frente. Saúl está a dormir ali, ele podia ter morto Saúl, tomado o reino e já estava, mas aí ele já tinha aprendido: não, vou deixar Deus ser Deus e pagar o bem ou pagar o mal que me fazem com bem. Ele era livre finalmente para isso. Sabem,
Nós somos tentados nas nossas esperas, somos tentados nos nossos sofrimentos, somos tentados. Mas existem lições muito importantes que devemos atender. Muito importantes. O povo de Israel foi tentado, nós somos tentados. Sabem quem foi tentado também no deserto? Jesus. 3 vezes. Uma das tentações era: tudo isto é teu. Tudo isto é teu. Se clicares no botão do avanço rápido e adorares-me já aqui, evitas de ir à cruz. Evitas de andar até à cruz. Para que tudo isso? Adora-me aqui e eu dou-te tudo isto. Sabem, Jesus Cristo percebeu e sabia que o caminho para a glória é um caminho de sofrimento. É um caminho de sofrimento. E nós não somos diferentes. Ele caminha ao nosso lado, Ele percebe a nossa vida, Ele conhece a nossa vida, Ele acompanha a nossa vida, Ele sabe as nossas dores, Ele está sempre connosco, em momentos de espera, em momentos de dor, em momentos de sofrimento. Nós podemos confiar que Ele percebe exatamente isso. Ele foi injuriado e não injuriou de volta. Ele foi maltratado e não maltratou de volta. E o apóstolo Pedro diz porquê? Porque ele confiava naquele que julgava todas as coisas. Se entregou ao Pai que julgava todas as coisas. Porque ele sabia que o fim estava determinado, a luta estava ganha. Portanto, ele sabia todas as coisas. Sabem, aquilo que tem aqui, Jesus Cristo é o Senhor. Ele é Senhor. Mas o que é que diz o contexto deste versículo? Filipenses capítulo 2. Toda a língua confessará e todo o joelho se dobrará a Jesus Cristo. Toda a língua confessará e todo o joelho se dobrará a Jesus Cristo. Portanto, a luta está ganha. Deus é juiz sobre todas as coisas, a luta está ganha. Não cedamos à tentação de andar para a frente na nossa vida e passar momentos de sofrimento sem perceber que o Senhor nos está a ensinar valiosas lições e nos está a trazer a liberdade necessária para tratarmos os outros como eles devem ser tratados e percebermos a bondade e a misericórdia através de pessoas colocadas na nossa vida para nos aconselhar, nos exortar e nos guiar. Que o Senhor nos abençoe.